Você já se questionou de que forma os conhecimentos ancestrais poderiam auxiliá-lo na jornada pela vida moderna? E se esses ensinamentos milenares foram a chave para dominar o seu próprio destino? Damos as boas-vindas de volta ao Raízes da Energia, onde mergulhamos nas pegadas da mente em busca de liberar todo o seu potencial. Neste vídeo, vamos desvendar a sabedoria universal contida no livro O Kybalion, baseado nos ensinamentos que têm sua origem em Hermes Trismegisto. Acompanhe-nos enquanto exploramos como aplicar os 7 princípios herméticos em nosso dia a dia. Se você está preparado para transformar a sua compreensão do mundo e do seu lugar nele, então fique atento. Você está pronto para uma jornada instigante. O Kybalion, escrito pelos enigmáticos 3 iniciados, foi publicado em 1908 e tornou-se um marco fundamental na filosofia hermética. Ele oferece uma visão sobre os 7 princípios fundamentais que regem o nosso universo. Essa sabedoria ancestral, vinda do Egito e da Grécia, está encapsulada nos ensinamentos de Hermes Trismegisto, também conhecido como 3 vezes grande. Essa filosofia, transmitida através das chaves do Balian, exerceu influência em diversos campos, desde a ciência até o misticismo e até mesmo a arte. Uma parte essencial dessa filosofia e dos ensinamentos contidos em O Kybalion são os 7 princípios herméticos. Esses princípios, embora antiquíssimos, permanecem tão relevantes hoje quanto quando foram escritos. Eles nos oferecem orientações para compreender o funcionamento fundamental do universo e, mais importante, o nosso papel dentro dele. Compreender e aplicar esses 7 princípios pode nos ajudar a navegar melhor em nossas vidas, nos capacitando com um maior senso de controle e harmonia. Além disso, eles nos permitem aprofundar a nossa compreensão sobre nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor. A compreensão de nós mesmos e do mundo pode nos guiar em direção ao crescimento pessoal e espiritual. Esses 7 princípios são: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio do gênero. Muitos de nós podem se lembrar do momento em que nos separamos com os ensinamentos de Hermes Trismegisto por meio do notável livro conhecido como O Kybalion. Muitos o descreveram como se encontraram um tesouro oculto. A sabedoria contida na chave Balian frequentemente evoca um senso de mistério, fascínio e, acima de tudo, sabedoria profunda, deixando muitos se sentirem como aplicar esses ensinamentos em suas experiências cotidianas. À medida que nos aprofundamos em cada princípio e exploramos como incorporá-los em nossa vida diária, gostaria de fazer uma pergunta. Você já se deparou com esses princípios antes ou é a primeira vez que ouve falar sobre eles? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Agora, vamos explorar exatamente como podemos aplicar os 7 princípios. Vamos começar aprofundando o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio do mentalismo. Ele afirma que tudo é mente e que o universo é de natureza mental. Em essência, isso significa que o universo é como uma vasta e ilimitada mente, onde tudo que vemos, tocamos e experimentamos é uma manifestação dessa consciência cósmica. De acordo com Kybalion, o universo não é composto apenas de matéria física e espaço vazio, mas é um campo vibrante de energia. Em um universo em constante movimento onde tudo vibra, encontramos um princípio sustentado pela ciência moderna, como a física quântica, que nos mostra que mesmo os objetos aparentemente sólidos ao nosso redor são, em seu nível mais fundamental, compostos de energia. Agora você pode estar pensando que tudo isso parece muito cósmico e grandioso, mas o que isso tem a ver com a minha vida cotidiana? A resposta é bastante profunda. O princípio do mentalismo também implica que nossas mentes individuais fazem parte dessa mente universal, e nossos pensamentos têm um poder incrível na moldagem da realidade ao nosso redor. Você já sentiu que quando está em um estado mental positivo, é mais provável que tenha resultados positivos, e vice-versa? Quando nossos pensamentos são negativos, parece que o mundo está contra nós.
Isso ocorre porque nossos pensamentos não estão apenas confinados à nossa mente, eles são sentidos que enviamos ao universo, influenciando nossa própria realidade. Aqui está uma maneira prática de aplicar esse princípio. Quando se encontra pensando em um pensamento negativo, primeiro reconheça-o. Lembre-se de que é natural ter pensamentos negativos e negá-los não ajuda. Em seguida, deliberadamente mude o foco para algo que traga alegria, paz ou gratidão. Ao fazer isso, você está alinhando sua vibração mental com a positividade e, assim, é mais forte que manifesta resultados positivos. A principal lição do princípio do mentalismo é que sua mente é uma ferramenta poderosa. Use-a com sabedoria e você terá a capacidade de moldar o seu mundo da maneira que melhor lhe servir. No entanto, lembre-se de que não se trata apenas de pensamento positivo. É necessário agir de acordo com esses pensamentos e cultivar uma mentalidade coerente com suas intenções. Trata-se do pensamento consciente, estar consciente dos seus pensamentos e direcioná-los intencionalmente de uma forma que seja recompensada para a sua vida. Vamos agora passar para o nosso segundo princípio, o princípio da correspondência. Como acima, como abaixo, assim acima. Isso pode soar um pouco enigmático, então vamos desenvolver essa frase. As above, so below se trata de espelhamento ou reflexão. Sugere que o que ocorre em uma escala maior, por exemplo, no cosmos, é espelhado em uma escala menor, como aqui na Terra. Da mesma forma, o que está temporariamente dentro de nós é refletido em nosso mundo exterior. O macrocosmo não é microcosmo e vice-versa. Em termos práticos, isso significa que a nossa realidade externa é um reflexo do nosso estado interno. As atitudes, sentimentos e pensamentos que mantemos dentro de nós podem influenciar diretamente as circunstâncias e eventos que encontramos em nossa vida diária. É por isso que é tão crucial compreender esse princípio quando buscamos o crescimento e a transformação pessoal. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida cotidiana? A introspecção é fundamental. Se você se encontrar preso em um ciclo de negatividade ou enfrentando obstáculos persistentes, faça uma pausa e reflita sobre o que está sentindo dentro de você. Quais são os seus pensamentos e sentimentos predominantes? Eles podem estar refletindo as suas circunstâncias externas. O registro em um diário pode ser uma ferramenta poderosa para essa autoexploração. Ao anotar os seus pensamentos e sentimentos, você pode começar a identificar padrões. Talvez esteja se apegando a uma crença antiga que já não lhe serve mais, ou talvez exista uma emoção não resolvida que esteja se manifestando como obstáculos em sua vida. Ao compreender a correspondência entre o interno e o externo, você ganha o poder de transformar a sua realidade. Ao trabalhar conscientemente para ajustar os seus pensamentos, sentimentos e atitudes, você encorajou a ver mudanças positivas refletidas no seu mundo exterior. Lembre-se de que você tem a capacidade de moldar a sua própria vida através do seu estado interno. Continuando a nossa jornada na exploração dos princípios herméticos, o próximo em nossa lista é o princípio da vibração. Nada descansa, tudo se move. Tudo vibra. Este princípio ressoa com a compreensão científica de que tudo no universo, em seu nível mais fundamental, está em constante movimento ou vibração. Olhe ao seu redor. O que você vê? Uma mesa, uma árvore, o dispositivo em que está assistindo a este vídeo e até mesmo você mesmo. Tudo parece sólido e imóvel, não é? Mas se mergulharmos mais fundo nos níveis atômicos e subatômicos, veremos uma realidade diferente. Tudo é energia em movimento. Cada átomo, cada partícula está em uma constante dança de vibração. Mas aqui fica ainda mais fascinante. O princípio hermético da vibração vai além, explicando que essas vibrações não são apenas físicas, elas também são de natureza mental e espiritual. Seus pensamentos, seus sentimentos, seu estado de espírito, todos possuem suas próprias frequências vibracionais. Assim como sintonizamos um rádio para combinar com a frequência de uma determinada estação, nosso estado mental pode ser sintonizado para vibrar em determinadas frequências.
É importante compreender que a vibração mental e espiritual que mantemos afeta diretamente a realidade que experimentamos. Se nos sintonizarmos em olhares positivos de amor, gratidão e harmonia, é mais provável que atraiamos experiências e circunstâncias positivas em nossas vidas. Por outro lado, se nos mantivermos em frequências negativas de medo, raiva e escassez, é mais provável que atraiamos experiências negativas. Portanto, ao compreender o princípio da vibração, podemos começar a ser mais conscientes das energias que emitimos. Podemos trabalhar para elevar nossas vibrações, escolhendo pensamentos positivos, cultivando emoções de alegria e praticando ações que ficaram sentidas com uma vibração elevada. Dessa forma, podemos nos tornar co-criadores ativos de nossa realidade e atrair experiências mais identificadas com o nosso bem-estar e crescimento pessoal. Afinar-nos com diferentes frequências vibracionais da realidade implica que um estado mental positivo tende a aumentar a nossa frequência vibracional e atrair experiências positivas, enquanto um estado negativo pode fazer o oposto. Então, como podemos aplicar este princípio em nossa vida cotidiana? Que tal incorporar uma prática diária de meditação? A meditação é uma forma fantástica de gerenciar o nosso estado mental, eliminar a energia negativa e elevar a nossa frequência vibracional. Não é necessário meditar por horas, apenas começar com 5 minutos por dia pode fazer uma grande diferença. Ao sentar-se em silêncio, permita que seus pensamentos e preocupações se afastem e se concentrem em seu treinamento e em sua existência no aqui e agora. Ao fazer isso, você está efetivamente reconfigurando seu estado mental e promovendo uma frequência vibracional mais elevada, o que, por sua vez, pode atrair mais positividade para a sua vida. Experimente uma meditação de 5 minutos e observe como isso faz você se sentir. Lembre-se de que é uma prática, quanto mais você fizer, mais estará sintonizado com o seu estado interno de vibração, pronto para explorar o quarto princípio hermético. O quarto princípio hermético é o princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo possui polos, tudo tem o seu par de opostos. Igual e diferente são a mesma coisa, os opostos são idênticos na natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram, todas as verdades são apenas meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio nos ajuda a compreender a natureza dual de tudo em nosso universo. Cada situação, cada emoção, cada conceito possui o seu oposto. Eles são independentes em natureza, mas diferentes em grau. Pense nisso. Quente e frio são a mesma coisa, temperatura, mas são diferentes em intensidade. A luz e a escuridão coexistem, e podemos encontrar elementos de ambos em todas as áreas de nossas vidas. Ao compreender o princípio da polaridade, podemos aprender a enxergar além das aparências transformadas e reconhecer a presença dos opostos em todas as situações. Isso nos permite abraçar a dualidade e encontrar um equilíbrio harmonioso entre os polos, em vez de nos deixarmos levar pelos extremos. Os diferentes graus de luz e escuridão representam várias intensidades de luz. O amor e o ódio são graus da mesma emoção. Esse princípio ilustra que esses opostos são apenas dois extremos de uma mesma coisa com muitos graus variados entre eles. Mas como isso se aplica à nossa vida diária, às nossas emoções e ao nosso crescimento pessoal? O princípio da polaridade sugere que temos o poder de mudar nossos sentimentos ao longo desse espectro, concentrando-nos no polo oposto. Imagine que nossas emoções são como um termômetro. Sentir-se deprimido ou triste é como estar no extremo frio, mas não estamos presos lá. Podemos aumentar o calor em direção à positividade. Isso significa que quando estamos ansiosos, podemos direcionar conscientemente nossos pensamentos e emoções para a calma. Visualize-se em uma situação passada, talvez sentado à beira de um lago tranquilo ou passos em uma floresta serena. Ao sentir desespero ou tristeza, podemos mudar nosso foco para a esperança ou felicidade. Relembre uma memória feliz ou visualize a realização de um objetivo desejado.
A chave é reconhecer que você não está à mercê de suas emoções negativas. Você tem o poder de mudar seu estado mental ao longo do espectro. Lembre-se de que não se trata de ignorar ou reprimir sentimentos negativos, mas sim de reconhecê-los. Em seguida, escolha conscientemente mudar seu foco. Com a prática, você pode aprimorar essa habilidade e transformá-la em uma ferramenta poderosa para gerenciar seu bem-estar emocional e mental. Então, por que não experimentar da próxima vez que se encontrar dominado por uma emoção negativa? Reconheça-a e, em seguida, redirecione conscientemente seu foco para atrair o positivo. Agora vamos avançar para o quinto princípio hermético, o princípio do ritmo. Tudo flui e possui suas marés. Todas as coisas têm seus momentos de ascensão e declínio. O movimento do pêndulo se manifesta em tudo. O balanço para a direita é igual ao balanço para a esquerda. O princípio do ritmo nos lembra que tudo no universo se move em ciclos, seguindo um padrão rítmico. Há marés que sobem e descem, períodos de fluxo e refluxo. Podemos observar isso em toda a natureza. O ciclo do dia e da noite, a alternância das estações, a lua em seu ciclo crescente e minguante. Assim como esses fenômenos naturais, nossas próprias vidas também seguem ciclos e ritmos. Há momentos de ação e descanso, alegria e tristeza, crescimento e quietude. Cada momento de alta é seguido por um momento de baixa, e cada momento de baixa prepara o caminho para a próxima alta. Esse é o ritmo da vida, o movimento de vai e vem que nos impulsiona para a frente. Nossas vidas e nosso crescimento funcionam da mesma maneira. É por meio dos contraltos e baixos, das provações e triunfos, que aprendemos, crescemos e seguimos em frente. Aplicar esse princípio em nossa vida cotidiana envolve reconhecer e aceitar esses ritmos naturais. Nem sempre podemos estar no ponto mais alto, assim como não podemos permanecer para sempre no ponto mais baixo. Se você estiver passando por um período difícil, lembre-se de que é apenas um período, ele passará e será seguido por um período de ascensão. Esse entendimento pode trazer uma sensação de paz. Não se trata de resignação ou inação, mas de fluir com o ritmo e não contra ele. Não estamos ignorando os momentos de baixa, mas reconhecendo-os como parte desse ritmo natural, compreendendo que eles são temporários e que os momentos de alta virão novamente. Ao enfrentar um desafio ou se encontrar em um momento de baixa, lembre-se do princípio do ritmo. Abrace essa fase sabendo que faz parte da sua jornada e que logo você será elevado novamente. Que tal refletir sobre esse princípio em sua própria vida? Olhe para trás, observe seus altos e baixos pessoais e veja se consegue identificar o seu próprio ritmo. Agora passemos para o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Nada acontece por acaso, tudo ocorre de acordo com a lei. Embora possa ter nomes diferentes, a lei é inescapável. Esse princípio é frequentemente resumido pela frase: toda ação tem uma reação, e ele está profundamente enraizado em nossa compreensão do mundo, tanto cientificamente, como base das leis da física, quanto em um sentido mais amplo, como o conceito de karma. No entanto, não estamos falando apenas de ações físicas e reações. A perspectiva hermética inclui também nossos pensamentos, sentimentos e escolhas. O princípio de causa e efeito ressalta que não somos meros espectadores passivos no palco da vida. Pelo contrário, somos participantes ativos e os criadores de nossa própria realidade. Moldamos nossa vida com cada pensamento que temos, cada sentimento que experimentamos e cada ação que tomamos. Pense no efeito dominó. Quando empurramos uma pequena peça, desencadeamos uma reação em cadeia que leva a um resultado muito maior. Da mesma forma, cada escolha que fazemos, por mais insignificante que seja, pode ter efeitos de longo alcance. Portanto, é importante considerar o impacto das nossas ações, pois elas reverberam através do tecido do universo. Vamos considerar, por exemplo, a escolha de sorrir para um estranho. Um pequeno ato de bondade pode iluminar o dia dessa pessoa, inspirando-a a compartilhar essa positividade com os outros, desencadeando assim um efeito cascata.
Por outro lado, uma palavra ou ação insensível pode facilmente simplificar a negatividade. Ao reconhecermos isso, podemos entender melhor o poder e a responsabilidade que acompanham nossas escolhas. Podemos nos esforçar para fazer escolhas que estejam localizados com o tipo de mundo que desejamos criar e com a pessoa que aspiramos ser enquanto navegamos em nossas vidas abandonadas. Vamos lembrar do princípio de causa e efeito. Vamos reconhecer o poder criativo que possuímos e assumir a responsabilidade pelo mundo que estamos co-criando. Considere as escolhas que você faz diariamente e como elas estão moldando seu mundo. Agora chegamos ao 7º princípio hermético, o princípio de gênero. O gênero está presente em tudo. Tudo possui seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, não se limitando apenas ao aspecto físico ou biológico. Trata-se da ideia de energias masculinas e femininas que são inerentes a todos nós, independentemente do nosso gênero físico. Podemos pensar em Yin e Yang, Shiva e Shakti, ou qualquer outra representação testemunhada de forças duais. O princípio do gênero diz respeito a esses aspectos duais e como eles operam em nossas vidas e no universo. Cada um de nós carrega essas duas energias dentro de si, a energia ativa, assertiva e doadora, que pode chamar de masculina, e a energia receptiva, estimulante e receptora, que pode chamar de feminina. É importante observar que essas energias não são melhores ou piores uma em relação à outra, elas simplesmente são. A energia ativa e avassaladora do seu aspecto masculino pode desequilibrar as coisas. Para restaurar a harmonia, é importante explorar conscientemente a sua energia feminina. Reserve um tempo para nutrir-se, reflita sobre si mesmo e abra-se para receber. Permita-se momentos de quietude e autocuidado. Por outro lado, se você estiver se sentindo preso, passivo ou indeciso, pode ser um sinal de que sua energia feminina está predominante. Nesse caso, é necessário trazer equilíbrio explorando a sua energia masculina. Assuma o comando, tome decisões, estabeleça metas e haja de acordo com elas. Trata-se de reconhecer essas energias dentro de nós e cultivar um equilíbrio saudável entre elas. É sobre harmonizar o nosso eu interior, o que, por sua vez, nos ajuda a interagir de maneira mais harmoniosa com o mundo ao nosso redor. A nossa jornada com os princípios herméticos é de autodescoberta e compreensão. Eu desafio você a experimentar esses princípios e compartilhar suas experiências nos comentários abaixo. Como você observou esses princípios se aplicam em sua vida? Estamos aqui para aprender juntos. Se este conteúdo ressoou com você, deixe um like neste vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever para mais discussões esclarecidas. Até a próxima! Continue explorando, crescendo e abraçando a jornada da vida.